Olá, você está na quinta temporada da Reconnect. Você sabe o que é Eneagrama? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como diz Roberto Leão, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião, aqui da TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Então, lembrando que se você perdeu um pedacinho desse programa, ou não conseguiu assistir ao vivo, ou não conseguiu assistir na íntegra aqui na TV Cultura, na TVC, canal 5.1, você vai lá na nossa página Reconnect Brasil no YouTube, só ir lá na caixinha de busca, Reconnect Brasil, e buscar a gente assistir. São mais de 76 horas de gravação sobre espiritualidade, tá? Aqui, sempre comigo, ele, Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual, sempre com temas novos e sempre tratando de forma nova temas que já falamos, porque a espiritualidade é assim. Sempre tem coisa para a gente falar. A gente vai, quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente cascavilha, mais coisa interessante surge, mais dúvidas surgem, né? Então a gente está fazendo esse novo formato, onde estamos gravando aqui através de live no Instagram. É uma live que gravamos para que você possa acompanhar os bastidores da gravação e interagir com a gente. Ela não fica gravada, mas ela vai para o ar em forma de programa nas quintas-feiras. Então, se você quer acompanhar os bastidores, ver os erros, ver os intervalos, ver como é que a gente faz aqui a Reconnect e fazer a Reconnect conosco, basta nos seguir no Instagram, tanto no perfil do Bernardo, quanto no meu, quanto na Reconnect, que você vai acompanhar semanalmente as nossas gravações. E é isso. Muito bem. É isso aí. Hoje a gente está com uma convidada especialíssima falando de um assunto que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas ela está aqui para explicar para a gente mesmo, né, Albertão? Então, ela que atua na área, também eu tô muito, cara. Eu andei lendo aqui, muito interessante o assunto. A Yara vai dar um show aqui pra gente. Ela faz desenvolvimento humano há mais de 23 anos, Roberto. Ela é psicanalista clínica com várias especializações em transtornos, traumas e psicologia positiva. É mestra nas novas constelações, professora e especialista de Eneagrama e criadora do método de Eneagrama em novas constelações. É a fraca, como diz no Ceará, né, Roberto? Com a gente hoje, Yara Cunha. Seja muito bem-vinda, Yara. Bem-vinda, Yara. Bem-vinda à Reconnect. Prazer tê-la aqui. Contribuindo e abrilhantando o nosso programa. Muito obrigada, viu? Obrigada pela energia maravilhosa de vocês. Vamos falar sobre Eneagrama, que é meu grande amor da vida. E vamos tirar... Podem fazer perguntas, pessoal. Perguntem o que vocês quiserem. A gente está aqui para responder para vocês. Obrigada. Maravilha. A gente não tinha se visto ainda, só se falado ali pela internet. Mas a gente acompanha aí seu trabalho e o que você falou é muito interessante. Nossa energia é maravilhosa, incrível, dá para perceber, né? Basta... Sempre digo isso. Fantástico isso. O Roberto adora. Eu falei, Roberto, tinha um convidado nosso, Yara, que toda vida que ele falava com a gente, aí ele falava, são os gurus da espiritualidade. Eu falei, Roberto, pede pra ele não falar mais isso, é tão chato. Ele, Bernardo, mas é a parte que eu mais gosto quando ele fala isso. Roberto... Eu já tentei falar com a produção para lançar um quadrozinho de programa, um quadro rápido, o programa tem 1 hora. Seria um quadro de nos elogiar, né? O convidado nos elogiando. Que duraria, o programa tem 1 hora de programa, poderia durar uns 25 minutos só o quadro, entendeu? É mais Eu só vou me dirigir ao Roberto daqui pra frente como guru, tá bom? Eu não vou mais falar. O guru. É o pequeno mestre dos magos, o mestre dos magos da espiritualidade. Ó, grande guru, mestre dos magos. Puf, né? Abençoado está. Yara, deixa eu te perguntar. Você é psicanalista, né? Psicanalista clínica. Então, assim, seu perfil, lendo aqui teu histórico, tá de parabéns, Yara, inclusive. Mas você, assim, à primeira vista, você acha que a Yara é extremamente científica, extremamente
né? Fora da ciência não há salvação, né? Então, como é que foi essa tua relação com a espiritualidade, Yara? Quando a gente estuda Freud e Lacan, né, é um excelente estudo, e tudo que Freud e Lacan desenvolveram é maravilhoso, né? Freud, especialmente, a estrutura da psique, os mecanismos de defesa, tudo isso ninguém bate, né? Id, superego, ninguém bate isso tudo que ele fez. O que ele fez é muito importante. Mas a gente vai estudando, Bernardo, e chega um lugar que parece que você bate num teto. Eu tenho várias especializações. Tinha uma época que, para mim, Deus era Freud, né? Então, eu era muito freudiana. Só que por motivos, né, que a gente desconhece ou conhece, começam a vir aquelas perguntas, né? Mas é só isso? Não é possível, tem alguma coisa, mas não pode ser. Tem algumas coisas que acontecem e que Freud e Lacan, especialmente, não conseguem explicar. Jung já explicava, só que tem uma frase muito célebre que Freud fala para Jung num determinado momento, porque Jung já estudava os sonhos, entrava na espiritualidade, e aí Freud fala para ele: ô Jung, aos espíritos deixem-lhe os céus. Ou seja, para com esse negócio de querer falar de espiritualidade, que esse negócio não funciona. E Freud era um cara muito brabo, né? Ele tinha uma sociedade que era a Sociedade das Quartas-Feiras, em que ele reunia os psicanalistas e filósofos. Só que quem discordava dele, ele expulsava dessa sociedade. Não ficava. Que legal. No final, ele acabou ficando sozinho, porque ele era muito bravo, né? No Enneagrama... Bem democrático, né? Bem democrático. Super. Discordou de mim e está expulso, né? Tem que concordar comigo. E aí ele brigou com o Jung. Eles tiveram uma grande briga. Eles ficaram sem se falar. Freud morreu, o que foi uma grande perda, porque a influência de Jung para ele poderia ter deixado menos concreto, né? E trazer um pouco mais dessa influência da espiritualidade. Então, respondendo a tua pergunta, a gente chega um momento em que a gente começa, por várias razões que a gente vai falar aqui, e que tem relação com o Enneagrama, a se perguntar, mas tem algumas coisas que acontecem e que tudo aquilo que é concreto e que é científico não explica. E aí eu, né, tive uma vida de muitas perdas, tal, então eu estava muito distante da espiritualidade, muito distante de Deus. Muito, extremamente desconectada. E tem aqueles chamados, né, que a vida traz de muita dor, que é justamente para você voltar a essa conexão. E aí eu conheci o Enneagrama. Quando eu conheci o Enneagrama, eu já estava assim, um pouco... Você entrava na minha casa, parecia um santuário. Mas eu falava, não, eu não tenho religião nenhuma, eu não gosto desse negócio. Mas quem entrava na minha casa não entendia muito que essa desconexão que acontecia. Quando eu conheci o Enneagrama, existem trabalhos muito profundos relacionados ao Enneagrama. E aí eu tive uma reconexão com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade. A partir daí, eu comecei a trabalhar com a psicanálise, com o Enneagrama, e aí me aprofundei muito, estudei, tem 12 anos mais ou menos, estudei muito o Enneagrama, entendi um pouco do meu processo, obviamente, porque eu acho que para a gente poder atender alguém ou ensinar alguém, a gente tem que ter feito aquele caminho, eu acho que isso é indispensável. Sim. Né? Eu não posso mostrar um caminho que eu nunca fiz. E desde então eu trabalho com Enneagrama. Depois, né, eu conheci Bert Hellinger, as constelações vocês devem já ter ouvido falar, né? E fui fazer um programa sobre constelação. Yara, mas para começar a nortear todo mundo aqui, o que é Enneagrama? Então, o que consiste, como é que é esse método? Legal. É um sistema sagrado de uma mandala que está ali no fundo, né? Que fala de 9 pontos. Ela fala de um sistema psico-espiritual. Então, quando você conhece o Enneagrama, num primeiro momento, você vai entender onde é que você se encaixa nessa mandala. Qual é o teu perfil de um Enneagrama que nós chamamos do Enneagrama da psicologia. Então, ele trata muito profundamente 3 emoções: raiva, medo e tristeza, que tem a ver com rejeição. Então, você se encaixa aqui no seu eneatipo, no seu tipo do Enneagrama.
E você descobre qual é a tua paixão. A paixão, ela vem do ego. A paixão no Enneagrama não é uma coisa boa. A paixão é o nosso vício emocional. A partir do momento em que você se conecta com o seu tipo de Enneagrama, nessa mandala, que tem 9 pontos, essa mandala traz um caminho de desenvolvimento internamente dentro dela, né? A mandala é um símbolo dinâmico, um símbolo como o Enneagrama parado, estático, ele é um símbolo morto. Você caminha dentro dele e o grande objetivo é encontrar, quando você encontra o teu tipo, encontra a tua personalidade, você também entende qual é a sua essência. Qual é a sua essência divina? Aquela com a qual você nasceu e que já está dentro de você. Então o Enneagrama te leva da sua personalidade para a sua essência. Para alguém de nível de consciência melhor, né? Aqueles passinhos que nós damos aqui na nossa existência para que a gente tenha um nível de consciência maior, para que a gente se conecte com a nossa virtude do Enneagrama. A paixão, aquela é do nosso ser, do ego. A virtude vem da alma. A paixão é o contrário da virtude. E essas duas coisas moram dentro de você. É o método de autoconhecimento. Não é isso? Psicoespiritual. Tá. Mas assim, Yara, ele tem um cunho, você falou psicoespiritual, mas ele é sistêmico. Ele é um método sistêmico. Tá? Isso é só o começo. É só, né, o Enneagrama ele fala, num conhecimento mais avançado, de estações espirituais. Que nós, numa jornada espiritual, passamos por elas. Então, nós temos o nosso espírito, temos a nossa alma aqui e temos esse corpo. Então, ele fala das estações espirituais numa jornada espiritual também, né, de uma maneira mais avançada. A primeira coisa para você começar um trabalho com o Enneagrama, que sem dúvida alguma traz muitos ganhos, é você se localizar dentro da mandala. E aí você vai saber exatamente aquilo que você veio buscar aqui. Qual é a razão de você estar aqui nesta jornada? É uma recordação de si. É uma recordação de quem de fato você é em essência. Você criou uma técnica nova, né? Você foi criadora do método Enneagrama e novas constelações. Do que consiste essa técnica? Qual a diferença dela para o Enneagrama tradicional? É uma evolução do Enneagrama? Você encara como melhoria, uma adaptação? É uma união. Tudo na nossa vida tem causas sistêmicas. Ou seja, nós temos tudo que aconteceu na nossa ancestralidade, tudo aquilo que veio lá de trás, e nós temos aquilo que são todos os padrões que nós repetimos aqui. Então, tudo que você faz, os padrões que você repete, de bom e de ruim, tudo isso tem causas sistêmicas e está ligado a campos mórficos, né? A campos de energia. Se vocês fizeram aí um trabalho de constelação, a pessoa deve ter falado sobre o que são os campos mórficos, né? São campos de registros de energia e que movem tudo aquilo que acontece com a sociedade de maneira geral. Tudo isso que está acontecendo agora com o nosso país, com o mundo, no Afeganistão, tem a ver com campos mórficos de energia ancestral. Então, nós repetimos muitos padrões. Eu preciso dizer para vocês o seguinte: o Enneagrama, ele é um caminho sagrado, né? Um caminho que vem do Oriente, ele é milenar, ele vem do sufismo e é o braço místico do Islã. A origem do Enneagrama é oriental e de muito tempo, é um símbolo sagrado. Então, quando você nasce, quando você vem para cá, para esta jornada, para este lugar, eu vou chegar onde você me perguntou, tá? Você vem numa espiral de esquecimento. Estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Lá, em outra dimensão, nós somos virtude. Nós somos 9 virtudes.
Quando nós viemos para cá, pelos mais variados motivos, dentre eles também a nossa escolha e tudo mais. O Roberto veio a passeio, por exemplo. Né? Eu percebi já. Eu não queria falar nada, mas eu percebi. O Roberto veio a passeio. Eu vim para melhorar a vida das pessoas. A melhorar a vida virtude do de nós Roberto, braçais. a virtude dele, porque a gente tem o enneagrama da personalidade, tem o enneagrama da virtude. A virtude do Roberto é a humildade. Sempre, muito. É bem isso. Olha aí, Roberto. A Yara, Cara simples, humilde. Desculpa aí, Roberto. Desculpa aí. Não, mas é verdade. Você chuta a bola na cara do gol, velho. Eu adoro, mas é pra isso. E a desculpe, Yara, porque eu não podia perder a piada, porque o Roberto... Cara, porque eu também não perco. Fica tranquilo, tá tudo certo, tá? E aí, a gente vem numa espiral de esquecimento. Quando a gente nasce e a gente esquece daquelas virtudes todas. Nós nos tornamos humanos, né? Demasiadamente humanos. E viemos para cá. A nossa jornada aqui nessa queda de consciência, nessa espiral de queda, é como se Deus dissesse assim: Bernardo, você vai lá para aquele lugar. Aí o Bernardo fala: não, eu vou ter que voltar para lá. Então, vai. Você vai voltar. Cara, mas tá tão bom aqui, por que eu tenho que voltar para lá? Ele fala: então, aquele cara lá, ele fala: você vai. Mas você leva com você uma virtude minha, para que você não se esqueça de quem você é. Você é meu filho. Captou a ideia? E você vem. Pá. Aí quando você chega aqui, você vem na tua personalidade, no teu ego, né? Naquela porção que a gente tem. O que é o ego? O ego é o nosso lado mais humano. É o nosso lado que tem as emoções, aquelas emoções mais, né, em conflito, todos os conflitos que a gente vive. E o nosso trabalho aqui é nos recordarmos deste caminho de volta para casa. E esse se recordar do caminho de volta para casa é através do teu tipo do enneagrama. Eu trago as constelações, porque se você vem à luz de um determinado tipo do enneagrama, isto não é por acaso. Toda decisão que você toma de fazer um trabalho espiritual, de vocês, né, que trabalham muito na parte espiritual, toda decisão que nós tomamos de melhoria, de melhora de nível de consciência, terapêutico, seja lá o que for, é uma decisão sempre individual. Eu, Yara, quero ser uma pessoa melhor. Mas a cura sempre é sistêmica. Todos os trabalhos que vocês fazem do ponto de vista terapêutico ou espiritual, elas abrangem, em primeira instância, todo o seu sistema familiar. Todo, né? A decisão é individual, mas a cura é sempre sistêmica. Os exercícios de constelação, eles vêm para que você faça esse caminho de maneira um pouco mais rápida. O enneagrama já é um atalho, né? Ele mostra um mapa, ele mostra um caminho que a gente vai seguir. Porque às vezes você faz análise, faz psicanálise, faz terapia cognitivo-comportamental, e dá-lhe terapia, e dá-lhe pai e mãe, e vai e volta, e vai e volta, né? Aquela coisa que todo mundo já sabe. Pum, o enneagrama fala: é aqui, ó, vai. E quando você começa a entender, por exemplo, o teu tipo do enneagrama, você fala: putz, agora entendi um Yara, eu quero falar um pouquinho sobre o tipo do enneagrama. Você falou que tem 9 tipos, né? Não é isso? Deixa eu compreender. Dentro da nossa imensa diversidade humana, somos pessoas diversas, são características diversas, personalidades que são dinâmicas. A gente Graças a Deus, né? Somos uma pessoa, eu era uma pessoa Roberto, ontem, sou outra amanhã, enfim, a gente tem essa coisa bem dinâmica da nossa personalidade. Não é limitar demais você falar para o indivíduo que ele tem 9 possibilidades ali de perfis, né? Isso não limita demais essa diversidade e essa amplitude que é o ser humano e que é estar aqui nessa vida, que é essa nossa jornada? Pelo contrário. Sabe tipo sanguíneo? Você tem o teu tipo sanguíneo, não tem? O Bernardo tem a dele, não tem? O enneagrama é como o teu tipo sanguíneo. Ele é o teu DNA de alma. A gente fala aqui especificamente muito mais sobre personalidade. Mas ele traz o teu DNA de alma e ele traz
alguma coisa muito semelhante àquilo que você veio aqui na Terra como sua jornada. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu tiver numa sala de aula 500 pessoas, todas essas pessoas, elas se enquadram ali. Porque ele não é um símbolo de tipologia. A gente, para poder explica algo semelhante a uma tipologia. Mas ele é muito mais do que isso. Ele contém a geometria sagrada, que é uma coisa que a gente só aborda em treinamentos mais avançados, né? Mas tem todo um conhecimento ali que vem do absoluto. O Enneagrama vem de Deus. Por isso que ele fala sobre essas 9 virtudes. Tem uma perguntinha que chegou aqui. Tem a ver, o Enneagrama tem relação com a Cabala judaica? Não. Já não foram feitos alguns estudos, né? Se a gente for falar de uma maneira muito mais profunda, que não são esses 9 tipos que eu estou falando, a gente está falando aqui da porta de entrada do Enneagrama, né? Eu não posso trazer para vocês o Enneagrama mais avançado, porque é alguma coisa que tem etapas para você aprender. Então, a porta de entrada dele é conhecer essa tipologia aqui. Mas alguns estudos já foram feitos. E se a gente for ver do ponto de vista espiritual lá na frente, esses conhecimentos se encontram sim, Bernardo. Uhum. Eles acabam se encontrando, mas bem lá na frente, de maneira bastante já evoluída, sim, se encontram. Yara, o processo do Enneagrama, fora o autoconhecimento e também conjunção que você faz a constelação, ele pode auxiliar, através desse autoconhecimento, através desse trabalho com a constelação, ele pode auxiliar, por exemplo, em processos de depressão, pode auxiliar, ele é aplicável, por exemplo, em várias áreas, como educação? Sim, hoje eu levo o Enneagrama para escolas, para adolescentes, né? Levo o Enneagrama para empresas, para grandes empresas. O Enneagrama já é muito usado nos Estados Unidos. Hoje eu atendo, por exemplo, a Johnson & Johnson, que já usa o Enneagrama nos Estados Unidos. Aí eles me procuraram aqui no Brasil para uma diretora fez o trabalho lá, achou muito legal, porque de fato ele é muito transformador. E aí eu atendo grandes empresas aqui hoje, qualquer segmento, tá? Qualquer segmento. Basta que a pessoa esteja disponível para um processo que é psicoespiritual e bastante profundo. Então, Yara, a gente tem falado muito com terapeutas que falam sobre terapias integrativas, complementares, né, que cada pessoa ali tem o seu chamado para determinado método. Né? Há métodos que são mais interessantes para pessoas A, outros para pessoas B, enfim. O Enneagrama, ele serve para algum determinado tipo de problema ou ele é uma cura definitiva? Ou ele abrange tudo, ou ele serve para tudo? Só um minutinho, Yara, não responde agora, porque deu aqui o primeiro bloco. Então, não sai daí. Daqui a pouquinho, a Yara, depois do intervalinho, a Yara vai responder essa pergunta do Roberto. Tá? Hoje aqui a Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, da TVC, afiliada da TV Cultura, tá com Yara Cunha, falando sobre Enneagrama, um programa tá muito bacana, bem interativo. Então, você que está perdendo a Reconnect, deixando de interagir com a gente, fica ligado nas nossas redes sociais, que é Reconnect Brasil no Instagram, que os programas agora estão mais interativos e sendo gravados a partir de lives. Então você tem a oportunidade de participar e fazer sua pergunta, como a gente já fez aqui, algumas perguntas que a galera reconectada mandou aqui pra gente, tá? Então não sai aí que o intervalo é rapidinho, a gente volta já. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, aqui da TVC, canal 5.1 HD, afiliada da TV Cultura. Lembrando que você perdeu esse primeiro bloco, que está fantástico, com Yara Cunha, falando sobre Enneagrama, comigo, com o Roberto. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube. Você vai lá na busca Reconnect Brasil, são mais de 76 horas de programas sobre conteúdo de espiritualidade. Tá bom? Então não perde, segue lá a gente, curte, compartilha com seus amigos. E agora a quinta temporada a gente gravando de uma forma diferente. Você pediu, tá, que o programa fosse mais interativo.
E agora, exatamente agora, a gente está gravando no domingão para você. A gente está gravando exatamente agora, são 17h34. A gente está no nosso domingo aqui, interrompendo o descanso da nossa convidada especialíssima, Yara Cunha, tá? Para levar para você um conteúdo de qualidade, um conteúdo leve, like, plural, para você se reconectar com a espiritualidade. Antes da gente voltar com a pergunta do Roberto, eu queria agradecer muito aqui os nossos apoiadores culturais, pessoal da Topázio Colchões, pessoal da Di Marias, moda religiosa, muito obrigado, nossos amigos. Né? Queria agradecer muito a Casa Xangô também, Casa de Artigos Religiosos, tá bom? Pessoal da Cabra da Peste, barbearia em Fortaleza, que cuida do visual da gente, antes da gente gravar, tá? Deixa o Roberto um pouquinho menos feio, apresentável o programa, tá? Para que vocês não levem um susto. Ficamos lindos, Então, muito obrigado. Os meninos do Cabra da Peste lindos. são perfeitos, super profissionais, ambiente massa. Muito legal, muito legal. Um lugar que eu gosto de estar. Todo mês eu tô lá. Todo mês não, Roberto, você tá quase toda semana, tá? Osso, mas eu tinha que entregar, né? Sempre vou. O pessoal da Rocker também, tá? Mandar um beijão, o pessoal da Rocker, que são bolsas femininas, acessórios femininos muito, muito diferentes, muito bacanas. Então segue lá o pessoal da Rocker, tá? É Rocker _, segue lá, Rocker _, Rocker ROQER _, tá? Muito bacana, pessoal lá, segue eles, que pessoal apoiadores culturais do nosso programa. Então, antes da gente ir pro intervalo, o Roberto fez uma perguntinha para Yara. Roberto, por favor, refaça para que a Yara possa Refarei. Bem-vindo de volta, galera reconectada, bem-vindos. Então, vamos lá. Eu tinha perguntado para Yara, porque a gente conversa com alguns terapeutas, se fala muito em questões de terapias complementares ou integrativas, né? Se fala muito também que tem pessoas que se dão melhor com um tipo de terapia, ou com um tipo de método, ou com um tipo de sistema, enfim. E outras com outro tipo. O Enneagrama, pelo que você falou, ele parece ser bem abrangente. Então é correto falar que o Enneagrama é uma solução definitiva, ele serve para todas as pessoas e trata todos os problemas? Olha, Roberto, querido, eu preciso te dizer que solução definitiva não existe. Lembra da cebola? O processo do ser humano é aquilo de ir tirando, né? As cascas da cebola, né? E tirando as camadas ali da cebola para que a gente possa chegar ao nosso núcleo. Tudo no Enneagrama tem um significado. Então, a busca do Enneagrama é sempre pela unidade. Nós somos luz e somos sombra. E óbvio que isso, existe uma integração que é necessária, né? Nós trabalhamos, o Enneagrama vem de Gurdjieff, nós trabalhamos as escolas de quarto caminho, nós trabalhamos a busca de uma unidade e de um estado de presença, porque Enneagrama é presença, como muitos outros caminhos também são um estado de presença cada vez maior. Nós buscamos esse núcleo da cebola, e que nunca chega, porque se você chega num lugar, existem novas questões que aparecem. Se eu evoluo mais um pouquinho, né, eu tenho pequenos saltos quânticos, né, eu vou melhorando um pouquinho o meu nível de consciência, outras questões acontecem, a gente pode oscilar, sabe aquela história do joguinho, dá anda duas casas, depois volta uma. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que o Enneagrama, a partir do momento, o que você precisa fazer, né, para descobrir aquilo que é o seu tipo do Enneagrama? Você precisa fazer uma sessão com um terapeuta de Enneagrama, você pode estudar, você pode ler um livro, tem vários livros muito legais de Enneagrama. O primeiro passo é você descobrir qual é a tua personalidade aqui dentro. Na medida em que você vai descobrir a tua personalidade, quando você vê a descrição, você fala, sou eu. Aquela descoberta, ela já é um insight muito grande para aquilo que são os teus comportamentos, que são aqueles que mais te levam para o buraco. Isso tem a ver com as emoções? Sim, tem a ver com as emoções. Então, nós temos ali, são 3 tríades. A gente tem 3 tipos emocionais, que eles sentem tudo através do coração, são pessoas sensíveis. O radar deles é através do coração. É claro que essas pessoas, elas têm uma sensibilidade emocional maior. Então, é possível que ela tenha questões relacionadas à depressão, à tristeza, um pouco de rejeição. Nós temos 3 tipos que são mentais, que mapeiam todo mundo através da mente. Esses tipos, eles são planejadores, eles são analíticos e eles têm uma questão relacionada com o medo. Então, eles vão ser tipos mais ansiosos, né? Que
que pensam muito, estão lá na frente, precisam sempre garantir que lá na frente vai estar tudo bem, e a gente não tem essa garantia. O ansioso está sempre lá na frente, querendo garantir que ele tenha segurança em todos os momentos. Isso é impossível. Então, são 3 tipos emocionais, 3 tipos mentais e 3 tipos que são corporais, que são reativos, que são instintivos. Sabe aquela coisa, quando vai cair alguma coisa, o mental ele fala assim, vai cair, o corporal já foi lá, já fez, já reagiu, já falou. E o corporal ele tem como emoção principal a raiva. Então, ele é mais reativo, a raiva vai comandar muito mais a vida dele, as reações dele. Então, a partir dessas 3 emoções, a gente consegue se achar ali. Isso tem a ver com transtornos? Claro que tem a ver com transtornos. Eu posso falar isso porque eu tenho especializações e eu trabalho com casos graves e trabalho com transtornos. Mas o Enneagrama não é um caminho para você tratar transtornos. O transtorno, em primeira instância, ele tem que ser tratado com acompanhamento médico, certo? Você vai lá no psiquiatra, você vai lá. E o Enneagrama vem como um caminho que vai ser que vai ser um caminho não principal, mas um caminho de ajuda extremamente eficaz. Eu atendo hoje pessoas com depressão, com transtorno do pânico, com transtorno bipolar que oscilam. E a visão do Enneagrama mais a visão das constelações ajudam muito. Claro, em primeiro lugar, a gente tem que ter o tratamento médico, né? Mas eles vêm como tratamentos de apoio, repito, extremamente eficazes. Respondi? Perfeito. Respondeu. Yara, temos uma perguntinha aqui da nossa amiga Denise Pérez, que é uma terapeuta incrível aqui de Fortaleza. Na verdade, ela é paulista, né? Mas ela tá erradicada aqui em Fortaleza. Já foi, inclusive, entrevistada aqui na Reconnect. Na visão do Enneagrama, as personalidades são projeções do ego ou da alma? São projeções, na visão do Enneagrama, elas são projeções do espírito. Porque nós somos um só. Eu não me divido em ego e alma. Hoje, a busca, né, o ser humano, ele é integral. O ego, a paixão do ego, quando a gente fala aqui da avareza, da gula, enfim, de tudo, elas são um caminho sem interrupção para que eu chegue na minha virtude. Eu preciso do ego. Tem gente que fala, o meu ego não, eu, né? Eu, Yara. Então, meu ego não é uma terceira pessoa. Então, imagine que ele é um caminho fluido. Eu começo a me desenvolver pelo meu ego e ele é super necessário porque o nosso ego nos ajuda a viver, a trabalhar, a pagar boleto, sabe? Pagar boleto, né? Tem gente que fala, a gente consegue viver só na luz, na virtude? Não, porque a gente está aqui numa vida essencialmente humana. Os dois são fluidos, os dois estão unidos em uma coisa só. Eu vi que a Denise bateu palma ali, acho que ela gostou da resposta. Obrigada. Você que é maravilhosa. Olha, eu não sei se é possível, Denise, Yara. Denise uma pessoa... fica minha amiga, tá? Pode ficar minha amiga. Não, Denise é uma pessoa fantástica. Então, Já gostei dela, tá? Você que não assistiu, você que está assistindo a gente na TVC, na TV, no programa, né? Vai lá no YouTube, tem um programa com a Denise Pérez. Só para tu vai lá na Reconnect e procurar a Denise Pérez, tá? Muito bacana o programa com a Denise Pérez, tá? E você que está seguindo, você que está assistindo a gente aqui no Instagram, segue lá a Denise, que ela tem conteúdo muito bacana. Fizeram uma pergunta, eu não sei, Yara, se é possível, mas a Cleide falou assim, qual o tipo do Roberto e do Bernardo? Fiquei curiosa. Isso é possível, assim, identificar num papo desse, ou Yara, ou não? É uma coisa mais complicada. Pela experiência, já dá para ter uma... A gente não deve fazer isso, né? A gente não deve. Por quê? Não, faz com o Roberto, faz com o Roberto. O que você falar do Roberto, ele tá no lucro, entendeu? Na verdade... A primeira coisa que eu vou dizer para vocês, e obrigada pela pergunta, que ela foi muito legal, porque ela traz uma oportunidade, toda pergunta traz uma oportunidade muito legal de resposta. Quem define o próprio tipo não sou eu, ou o professor, ou o terapeuta, é você. Você é quem vai ler e falar, sabe aquele que mais incomoda, assim, que você fala, esse troço aqui tá me incomodando, então.
olha para esse. E o Enneagrama, ele tem os 9 tipos, e a gente tem um assunto muito legal, que começa, né, que é para conhecer o Enneagrama, que são os instintos do Enneagrama. Então, a gente fala de instintos que são um comportamento biológico. Eles se casam com o Enneagrama. Por isso que eu digo para vocês que ele é bem profundo, né? O legal é fazer o curso. Não tem só eu, mas tem um monte de professor aí. Eu super indico que vocês conheçam o Enneagrama. E a gente conhece os instintos do Enneagrama primeiro, para saber qual é o teu comportamento do ponto de vista biológico, porque todos nós somos animais, e a gente busca aqui por sobrevivência. Os instintos do Enneagrama, eles também têm uma vertente espiritual muito grande, mas eu consigo dizer já que assim, né, você, Bernardo, tem um instinto social muito alto, você é um cara, um instinto social bem desenvolvido, você é um cara que super conversa, que super, né, vocês dois, vocês têm um instinto social alto, um instinto sexual muito alto, que traz essa ironia, essa capacidade do brincar, de fazer piada, de contar piada. E o instinto de autopreservação, talvez um pouquinho mais baixo, porque o instinto de autopreservação é aquela pessoa que se contém mais, que é mais contida, sabe? Se eu fosse um autopreservação aqui, eu já ia estar falando, esses caras aí, não sei não, só brincam, tal. É que eu também eu tenho um instinto sexual alto, então... Você brincou, eu brinco daqui. Você brincou, eu brinco daqui. Tô até me segurando, entendeu? Porque senão eu Pode não brincar, se segure. Não. Né? Aqui é um bate-papo. Tô até me segurando aqui, né? Balede e tal. Mas o Enneagrama fala de 9 e numa vertente mais avançada, ele fala de 27 subtipos. Entendeu? Eu digo para vocês assim, ó. Esses aí não tem medo de nada, não. A Denise está falando. É isso, Denise. O instinto de autopreservação reprimida é daqueles que falam, bora! Bora, atravessa a rua sem olhar, sabe? Mas que são pessoas divertidas, são dinâmicas, enfim. Yara, é um pouco deixa eu te perguntar uma coisa. Sempre falando em 3 emoções, tá? Raiva, medo e tristeza. Para a gente entender a parte prática, assim... Você falando da gente aqui também, claro, a gente já teve uma conversa antes, né? A gente aqui meio que se segue nas redes, a gente acaba pegando e se conhecendo. Mas, por exemplo, aqui a gente tem personagens aqui também, né? Dentro do programa. Assim como quem vai fazer uma primeira consulta com você, vai conversar com você, vai ali como, às vezes, cria um personagem até para a própria defesa. Você não se entrega de cara ali, você tem medo. A gente sempre acha, né? É muito engraçado. A gente sai de casa para fazer a terapia com um terapeuta para nos ajudar e a gente vai cheio de escudo, acha que está sendo julgado e tal. Então, nessa parte prática, com quanto tempo você consegue, de fato, entender a pessoa e compreender onde a pessoa se encaixa ali no Enneagrama? Então, muito legal a tua pergunta. A gente faz perguntas para a pessoa, né? A gente faz perguntas para a pessoa. Eu vou dizer uma coisa aqui, que é uma coisa talvez não muito correta, mas quando a gente olha, né, quando a gente sente, a gente também lê bastante a energia da pessoa. E cada energia te joga para um canto da mandala. Eu sei que você está desse lado aqui, ó. Eu sei que você está mais para cá, eu sei que você está mais para cá. Porque é muito tempo, né, fazendo a mesma coisa, estudando o mesmo caminho. Então isso dá para a gente... É um cheiro, sabe? É praticamente um cheiro. Mas é óbvio que aí, eu digo para você assim, em muitos casos, em uma sessão, a gente consegue encontrar o tipo da pessoa, porque já tem perguntas específicas para fazer. Primeiro que a pessoa começa a falar, tal, e a gente pede, por exemplo, um cenário, né? Me dá um cenário da tua vida, como é que ele está hoje. Se a pessoa começa a falar de uma maneira dramática, aí ela chora, você já vai botando ela para um lugar. Se a pessoa já começa a falar muito agitada, já começa a ficar puta, e já começa a falar de um jeito X, você já bota ela no outro lugar. Tem gente que é super rápida. Tem pessoa que você faz pergunta, a pessoa, você está vendo que primeiro ela elabora na cabeça dela a resposta, para depois ela dizer, para depois ela trazer. Então, tudo, absolutamente tudo que a pessoa faz, a gente está observando o tempo todo e encaixando ali. Entendeu? É claro que, assim, a gente sempre dá, Roberto, eu sempre dou 2, às vezes 3 opções e falo, ó, e dou uma leitura para a pessoa. Lê sobre esses três perfis aqui.
Mas a gente, internamente, na maioria dos casos, a gente já sabe. Que eu não vou dizer, olha, você é isso. Eu não devo fazer isso, não é certo fazer isso. Tá? Tem outra grande terapeuta Perfeito. que a Kelly, perguntou aqui. Rapaz, hoje nós temos muitas terapeutas aqui. Que bom. Identificar nosso tipo no Eneagrama tem relação com o nosso período gestacional ou na primeira fase da infância? Não. Essa é uma teoria antiga, né, bastante antiga, de mais de 20 anos atrás, de que o Eneagrama era desenvolvido durante a infância. O seu tipo do Eneagrama, a sua personalidade era desenvolvido durante a infância. Hoje, pelo Eneagrama SUF, que é a raiz do Eneagrama, nós nascemos à luz de um tipo. O que vai ser definido pela infância, pela família, por uma família mais funcional ou disfuncional, é o seu nível de consciência. Eu posso ter um nível de consciência melhor, como as crianças que têm nascido hoje, que são crianças que vêm vindo com um nível de consciência completamente diferente dos da minha geração. Eu, com 10 anos de idade, eu só queria uma boneca Suzy. Hoje eu vejo as crianças com 10 anos de idade e eu falo, meu Deus, né? Como elas são inteligentes, como elas estão avançadas. Então, a gente nasce à luz de um raio do Eneagrama. São 9 raios divinos. E eu vou definir, na minha infância e com a minha família, qual é o nível de consciência, melhor ou maior. Melhor ou pior, tá? Mais alto ou mais baixo. Perfeito. Você pode falar pra gente como é que funciona o Eneagrama na prática? Por exemplo, Roberto ficou muito afim do Eneagrama, está muito interessado em fazer o Eneagrama. Como é que funciona na prática? Ele marca uma consulta com você, tem uma anamnese, como é que funciona? Comigo. E aí a gente vai... eu posso falar, sei lá, rapidamente dos 9 tipos, porque assim, a consulta é uma coisa, né, absolutamente informal. Primeiro eu vou te perguntar, me fala um pouco da tua vida. E conforme ele vai falando, a maneira como ele vê a vida, a maneira como ele traz a cognição dele, que é a forma de ver o mundo e as coisas, a gente já vai entrando em alguns espaços aí da mandala. Então, quando eu falo dos tipos 8, 9 e 1, lá em cima, né? Eu estou falando dos tipos relacionados à raiva. O tipo 8 é a raiva para fora. É aquele tipo que ele fala sem filtro, ele muitas vezes pode ser agressivo, um cara mais reativo, bravo. O tipo 9, ele nega a raiva. Ele fala, raiva? Que raiva? Eu não estou sentindo nada. Né? Tipo 9 é um tipo da paz. E ele tem a paixão da preguiça. Né? Ele procrastina, mas ele está lá no centro da raiva. E quando ele acessa a raiva, ele acessa muita raiva. E o tipo 1 é o tipo do perfeccionismo. Ele é aquele que ele engole a raiva. Ele fala assim com a boquinha, sabe? Você fez errado, sabia? Que você errou, Bernardo. Você não devia ter feito aquilo. Então, são 3 maneiras de lidar com a raiva. Raiva para fora, intensidade, eu nego a raiva e eu engulo a raiva. Né? O tipo 1, ele tem problema de bruxismo, pressão alta, ele fica por dentro, ele fica ressentido e ele não fala, mas a raiva está lá dentro dele. Aí tem o 2, que é o tipo doador. A gente tem o tipo 3, que é um tipo muito fazedor, um tipo mais vaidoso, muito focado em resultado, muito focado em fazer e acontecer, que veste a camisa, é o tipo do sucesso. E o tipo 4, né? Então a gente tem o tipo 2, que é a emoção para fora. O tipo 3, ele é um tipo emocional, mas ele nega a emoção, nada está acontecendo ali. E o tipo 4, que é a emoção para dentro, ele é mais melancólico, mais introvertido, muitas vezes mais envergonhado. E tipo 4 traz a emoção da comparação. Ele sempre fica achando que as coisas estão faltando na vida dele, e ele é muito, muito sensível, muito artístico, muito criativo, é um tipo mais exótico. Saímos dos emocionais, entramos na última tríade, que é a tríade dos mentais. Tipo 5, que é o tipo mais de uma energia de mais economia, de mais retenção, muito mental, extremamente inteligente. São os nerds do Eneagrama.
que vai ser um tipo um pouco mais conectado a conhecimento, ele busca muito conhecimento. Tipo 6 é o tipo do medo, que na essência, eu estou falando aqui só da personalidade, né? Então é um tipo que sempre vai projetar o medo para fora, vai ser bastante ansioso. E o tipo 7, que é o tipo da gula, são os 3 tipos mentais. O tipo 7 é aquele que quer viver a vida, ele quer ser alegre. O tipo 7, onde ele está, tem leveza, tem descontração, tem brincadeira, mas ele também sente o medo. Mas a maneira dele lidar com o medo é dizendo, bora lá, vai dar tudo certo. Ele é o positivista do Eneagrama, tá? Isso é um resumão, assim, muito rápido. Tem uma perguntona aqui, pra gente estar chegando ao fim do programa. Legal. Mas tem uma pergunta aqui da Jana, que fez aqui pra gente, que é: o tipo da personalidade pode mudar de uma sessão para outra, caso a pessoa vá transformando essas emoções? Não, Jana, querida, não muda. Você vem para esta vida, para esta jornada, à luz de um tipo do Eneagrama, para que você se reconecte com a sua essência. Pode repetir? Você vai... Janaína, você vem à luz desse tipo do Eneagrama para que você se reconecte com a sua essência. E a sua essência, ela não é desenvolvida. A sua essência, ela já mora dentro de você. A sua essência, ela fica o tempo todo dizendo para você, vai lá, assiste a live, vai aqui, vai ali, ó, acompanha esses caras aí, ó, que eles são legais, ó, tá o orixá legal para você, ó, a essência, ela fica aqui, ó, sussurrando no nosso ouvido o tempo todo. Acontece que a gente não consegue ouvir a nossa essência se a gente tá... Se eu tenho... A gente não conseguiu ouvir. Você só repete, a gente não consegue ouvir a nossa essência, se... A nossa essência só se conecta com a gente se a gente não tem tanto barulho na cabeça. Porque se o meu mental está muito louco, está muito acelerado, se eu não tenho exercícios de presença, exercícios de mindful, eu não consigo ouvir, porque o meu mental está tomando conta de tudo. Perfeito, perfeito. Então, nós reconectamos, só para terminar, conectamos perfeito. Robertão, reconexão fantástica. Yara, realizado com sucesso. Quem quiser fazer o curso com você de Eneagrama, como é que faz? Vai lá no meu perfil Conexão Eneagrama, tá? Eu vou lançar agora um super curso que é Eneagrama. Eu vim aqui pegar o carregador. Eneagrama e os relacionamentos. Que a gente fala do Eneagrama, né? Esse vai ser muito específico para a gente saber como se relacionar com cada tipo. Então, só que para fazer esse curso, que é o Eneagrama e os relacionamentos, precisa ter o Eneagrama inicial. Tá? Você precisa saber o teu tipo, já precisa entender mais ou menos como é que funciona tudo. Mas vai lá ou manda direct pra gente, que tem os meus assistentes lá que vão responder para vocês e vão orientar vocês de como que a gente faz. Tá bom? Perfeito. Muito bem. Yara, muito obrigado. Muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela tua participação. Reconect está aqui de portas abertas. Tá? Muito obrigada. Sempre que você quiser lançar um curso novo, uma nova informação, você entra em contato aí com a gente. Tá? A gente pode fazer, sabe o que, Bernardo? Pegar os 9 tipos, né, as 9 essências e conectar elas com 9 orixás. Olha que bacana. Opa! Legal, viu? Opa! Epa! E tem alguns então, que a semelhança é incrível. O perfil é muito legal. Opa, muito me põe à inteira disposição. Tem um trabalho, cara, assim, eu tava aqui pensando, falei, putz, e eu já tinha, né? Eu conheço muito pouco, né, de orixá, eu não tenho, assim, grandes conhecimentos, mas alguns, do pouco que eu já li, enfim, né, do quase nada, tem muita semelhança. Opa, então me põe à disposição aí pra gente falar sobre isso. Robertão, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Excelente domingo pra você. Ó, a Janaína tá perguntando quando que vai ser esse programa. Olha, gente, quando? A Denise, quando? Aí, gente, ó, dá pra fazer, isso é muito legal, viu? Esses insights, eles vêm no banho, sabe? Eu tava no banho e falei, pô, mas dá... Bom, isso já tinha pensado, mas enfim. Obrigada, viu, meus queridos? Obrigado, muito pessoal. obrigado. Obrigado a você que tá em casa e esteve com a gente até agora. Obrigada pra muito vocês. obrigado por estar com a gente. E até a sua próxima reconexão semanal.
Tchau, gente. Obrigada para todo mundo. Beijos, 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 beijos. Boa semana.